Vida e Saúde já está de volta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da sua mente, que é um assunto fundamental. A gente sempre tenta pensar em saúde como um todo, bem-estar total. E para falar sobre esse assunto, doutora Cida Libiase, obrigada por participar com a gente, viu, doutora? Sempre um prazer estar aqui com você, Teru. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre controle emocional. Você sabe o que é controle emocional? Eu acho que a gente tem normalmente uma ideia do que é controle emocional. E a gente, às vezes, acaba usando essa ideia para achar que está abafando, que está garantido. É possível caracterizar o controle emocional? Um dos aspectos do controle emocional é você saber nomear a emoção de maneira correta, nomear em você, nomear no outro a emoção e também saber expressar essa emoção de maneira correta. Então vamos começar aqui, né, na questão de nomear emoções. Vamos lá. Como que é complicado você nomear algumas emoções? Especialmente depois que a gente cresce. Porque a criança talvez não tenha o vocabulário e a compreensão muito clara, ela sente tudo, mas quando a gente cresce, a gente normalmente joga a culpa no cansaço. Tá com raiva? Tô cansada, filho. Tá bravo? Tô cansada, não é nada. Ai, Teru, você tocou num ponto fundamental. Então, Nomear é importante. Por exemplo, eu sou uma pessoa cristã, sou uma pessoa muito consagrada, procuro ser, vamos dizer, né? Sou aquela pessoa que estou sempre em comunhão. Em luta, tentando desenvolver a espiritualidade. Então, raiva eu não posso sentir, porque uma pessoa cristã não sente ódio. Então, eu sinto, porque isso é uma emoção, ela é universal, então os estudos falam que raiva é uma emoção universal, todos sentem, né? É importante, né? Tem um aspecto positivo, depois a gente pode falar sobre isso, o quanto que a raiva tem um aspecto importante e positivo. Mas como eu não posso, isso está negado, porque isso é pecado, sentir raiva, então eu falo o quê? Eu tô cansado. Nossa, eu tô tão cansado. Mentira! Você tá morrendo de ódio. Ai, eu tô tão frustrado no meu casamento. Eu tava morrendo de ódio, tá a fim de matar o parceiro. Tá com raiva. Tá com raiva mesmo. Então é importante a gente nomear as emoções. Imagina, por exemplo, para um diálogo, num relacionamento mais íntimo, por exemplo, num casal, de um casal, se eu digo pro meu parceiro, ele olha para mim e fala, o que você tem? Eu tô com raiva, mas eu não sinto isso, imagina. Então eu digo, eu tô cansado. Que diálogo vai surgir disso? Que não vai produzir nada. Que não vai produzir nada. Então, o que o outro geralmente vai dizer? Ele tá cansado? Deixa descansar. Vai dormir. Vai dormir. E o outro lá querendo, poxa, não vem nem saber o que eu tenho. Exato. E o outro ainda fica dizendo, como ele é insensível, ele não percebe que eu não tô bem? Não percebe. Eu preciso nomear a emoção de maneira adequada. Eu preciso dizer, olha, eu estou com raiva dessa situação, para poder haver um diálogo e você ver a opinião do outro, o ponto de vista do outro, né? Porque diz que duas cabeças pensando é melhor que uma, né? Você vê outras possibilidades, viu? né? Espera-se. Não, o importante de você poder nomear essa emoção e permitir, desde a infância, que as crianças possam nomear essa emoção. Então, que é uma outra questão também muito cultural, o quanto que nós não permitimos, por exemplo, que o menino tenha a expressão de algumas emoções, como, por exemplo, o choro. O moleque não chora. Não pode, porque você tem, não sei, é um exercício tão forte na cultura de você transformar o menino em homem, né? Então, é um medo que ele não vire homem. Quer dizer, mas como assim? O quanto que você poder expressar emoções faz parte, né, do que é ser humano. Então, ou eu só posso expressar a emoção, a alegria, felicidade, tem que estar feliz o tempo todo. Ou mocinha não pode ficar brava. Não, com raiva nunca. Então, nesses estudos que eles mostram da diferença de comportamento, agressividade, raiva, ódio está presente nos dois grupos. Os meninos demonstram essa agressividade na luta, dá um tapa, dá um soco, e a menina, a agressividade, ela fala, você viu fulana? Eu descobri que a fulana fez isso e fez aquilo, denigrindo a imagem, desqualificando, às vezes até inventando coisas que não aconteceram. Hoje, postando nas mídias, no Face, né, situações que possam constranger o outro, que é chamado de bullying, né, cyberbullying, ou até, né, situações fofocas, mentiras, né, que são levantadas para denigrir. Isso não é agressividade? Com certeza. Mas
Agora, se a menina sai na luta, isso não é aceitável, né? Então, o quanto que você poder nomear essa questão é importante para você poder usar dessa raiva de maneira positiva. Porque se você não nomeia, se isso não existe, não pode ser trabalhado, não pode ser transformado em algo positivo. O controle da emoção, então começa com a nomeação, a gente precisa então definir a emoção, poder nomear a emoção, e aí a gente começa a aprender também, a gente precisa aprender a frear e a liberar, ter as válvulas de escape no momento certo. Como que funciona essa dinâmica? Expressar de maneira adequada. Então, eu tô com raiva. Ah, ok, eu tô com raiva, eu posso sentir raiva. Mas tudo bem chutar a porta, jogar o copo na parede, sair xingando todo mundo. Surtar no meio de uma reunião. Então, isso é um descontrole. Então, eu preciso saber expressar isso de maneira adequada. As crianças, quando são muito pequenininhas, elas não sabem... Controlar. Elas não sabem usar da linguagem verbal. Então, como elas não usam, elas mordem, elas chutam. E aí o adulto cabe dizer para ela, você está com raiva porque o seu amiguinho pegou seu brinquedo. Você está com raiva porque a mamãe não comprou o brinquedinho que você queria. Você está com raiva porque precisa tomar banho. Então, o adulto nomeia a emoção e diz como precisa ser o comportamento. Mas você não precisa morder, você não pode bater, você não pode sair gritando. Quer dizer, você aceita o sentimento, a emoção dele, mas você não reforça. Tá com raiva, então chuta mesmo. Precisa canalizar, precisa mostrar outra Agora, saída. o que acontece é que o adulto se descontrola. Daí o adulto fala, não pode fazer isso, vem cá e dá uns tapas. Eu já falei pra você não gritar. Então, aí ele está mostrando para a criança que eu sinto e eu não tenho controle sobre isso que eu sinto. Como? É um exercício. É diário, o tempo todo. Às vezes a gente acha que a gente está super tranquilo, organizado, né? E aí vem uma situação que coloca a gente no limite e aí eu preciso, como está a minha respiração? Como está a minha postura corporal? E se a gente parar para pensar nesse momento crítico, porque a gente está no limite, muitas vezes você está sob pressão, você está sob o cansaço, sob o efeito do sono, está morrendo de sono, está com fome, Exato. E aí você precisa monitorar isso, não é fácil. Não. Para parar para pensar na resposta. Respira fundo, fala mais uma vez, não, tá em tal lugar, aquilo que você está procurando pela milésima vez. Parar para pensar é fundamental. Por isso que eu gosto de usar o exemplo do alpinista querendo chegar no topo da montanha. Ele não consegue chegar no topo da montanha de primeira, né? Então, esses dias eu fui fazer uma caminhada com a minha filha, não aguentei subir a escada, né? Então, assim, você tem que ter um preparo. Então, o alpinista, tem na sua mochilinha um conjunto, né, de instrumentos, é um conjunto de instrumentos que permite ele atingir esse objetivo. Então, que conjuntos de instrumentos eu estou sendo educado ou estou me educando para que eu possa, nesse momento do limite, atingir meu objetivo, que é ter o controle emocional? O que a nossa sociedade tem educado? O que as escolas estão fazendo? O que as famílias têm feito para colocar na mochilinha, na nossa mochilinha, esses instrumentos adequados? E isso tem me preocupado, porque isso é passado como se não é visto com um olhar... Com propriedade. De tanta importância. De que forma a gente consegue trabalhar? Porque nem todo mundo tem o lar ideal. Aliás, eu acho que não dá para dizer que existe um lar ideal. Existe um que é o que Deus sonha pra gente, mas somos seres humanos, todo mundo falha aqui ou ali. Existe uma maneira de reverter, ou de a gente começar uma pessoa que é descontrolada, ter essa mudança do controle, passar a controlar a emoção? Lógico, a gente sempre tem a possibilidade de fazer essa mudança, né? De aprender, por exemplo, nomear as emoções. Que emoções eu tenho? Né? Então, por exemplo, felicidade, alegria, que é uma emoção importante, tem muita gente que diz, eu nunca estou feliz. Mas há momentos que ela está relaxada. Relaxado não é um estado de felicidade? E é interessante notar que algumas pessoas realmente não conseguem
às vezes, não só definir a felicidade, mas até por não definir, não buscar a felicidade. Tá relaxado, tá sem fazer nada, para ela aquilo ali já é ser feliz. É importante a gente também trabalhar as emoções positivas. Prazer, por exemplo, numa cultura cristã, às vezes é pecado sentir prazer. Então, o quanto que isso precisa ser desconstruído, né? Como que eu aprendo a ter controle emocional? Acho que vem com essa desconstrução. Então, a gente vive num país cristão, então, são católicos, evangélicos, né? Então, é um país com maioridade cristã. E o quanto que muito do prazer, né? Do ser feliz, do estar bem, ou do poder nomear as coisas negativas, isso está vedado. Isso é punido, é pecado, não pode ser bonito, se cuidar. Então, o quanto que às vezes a gente acha que se cuidar tem a ver só com a aparência, mas tem a ver com a sua alimentação, o seu horário de sono, e isso vai trazer controle emocional, porque a gente é um só, a gente não tá, o que eu como interfere na minha emoção, e muito, tá? O que eu como interfere na minha visão do ser feliz ou não, e muito. E até o que eu deixo de fazer, até o que eu deixo de comer também vai interferir. E o tempo de sono, e o exercício, né? Se eu uso algum tipo de droga como álcool, como cigarro, né, que já foi mencionado no programa. Será que eu estou mascarando as emoções? Tudo isso interfere nesse controle. Então, a gente não faz reflexões. A gente só diz, nossa, eu estou com depressão, eu estou muito mal. E aí, o que eu faço? Eu preciso de um remédio. Aí eu vou ao médico, ele prescreve um remédio. Começo a tomar a medicação e não melhoro. E o pior é quando o médico ou o psicoterapeuta prescreve uma caminhada ou prescreve uma dieta melhor e o paciente fala, mas eu queria um remédio. Exato, ele fica com raiva porque não tem a magia, né? Então, quanto mais complicado é o nome do remédio, isso tem estudos falando, tá? Quanto mais complicado, a cor do remédio, a cor da caixinha, né? Tudo isso interfere se a medicação ela vai ser considerada boa ou não. Aonde vamos parar, gente? É o seguinte, falando de tudo isso, sobre como a gente muitas vezes mascara a emoção para não controlar, e às vezes a gente pensa que está tudo sob controle, a gente está colocando a sujeira debaixo do tapete, existe um momento em que o caldo pode entornar. Lógico. Aquela pessoa que acaba não controlando as emoções e ela acha que porque ela não grita, porque ela não briga, ela não discute no trabalho, nem no relacionamento, uma hora essas emoções todas guardadas, elas vão surgir de uma maneira que a gente não quer. E uma interpretação errada, né? Porque quanto que o silêncio num relacionamento, ele é tão agressivo, né? Quanto às vezes um tapa. Né? Mas imagina, como assim? Ué, você está ali precisando discutir algo importante, você está precisando resolver alguma questão que está te magoando e o outro diz assim, eu sou tão controlado, eu fico quieto, eu não falo nada. Olha que agressividade, que violência com o parceiro, você ficar no silêncio, omisso para o outro. Isso é muito violento, é muito agressivo. Né? Então a gente precisa, acho que, abandonar essa cultura da agressividade, né, da violência, nada de tapa, nada de silêncio. Vamos ver o que o outro também tem necessidade. Queria falar um pouquinho agora sobre o outro lado da moeda também, que são aquelas pessoas que acham que podem tudo, que não tiveram os limites. Tô com raiva, acha que é bonito ser, a pessoa é franca demais ou ela acaba falando o que não deve. Eu sou sincera, não falei nada demais, eu falei a verdade. Controlar a emoção é refrear também algumas coisas para um momento e saber referir essas emoções do jeito e no momento oportuno. O limite, né, é sempre o outro. Então, tudo bem se eu falar dessa forma? Depende. Como é que o outro encara? Como que o outro vai entender? Tem gente que se dá bem, às vezes, com uma conversa mais franca, ou que não tem, mas tem outro que vai se sentir mais magoado. Então, eu não vou ter uma conversa franca, não, eu vou ter a conversa franca, mas de um jeito habilidoso, mais cuidadoso, né? De que forma que eu vou me reportar a esse outro? Então, eu tenho 3 filhos, né? Então, às vezes, eu chamo os 3 para conversar, uma coisa que precisa ser dita. Um entende como uma palavra amorosa, então diz, ai mãe, obrigada, é verdade. O outro fala, nossa, como você é chata, tá sempre pegando no meu pé. Então, a mesma fala cabe para os 3 filhos? Não. Então, o mesmo assunto cabe para os 3, o mesmo aspecto, mas de que forma que eu vou colocar isso muda muito.
né? Então, a gente precisa também ter esse reconhecimento. Nossa, dá um trabalho danado, então eu tenho que estar sempre em reflexão? Sim, você precisa estar sempre em reflexão, porque é isso que vai permitir você ter um relacionamento, né, produtivo, positivo, saudável para você. E a gente tem visto os relacionamentos se deteriorando na família. O índice de divórcio nunca esteve tão alto. Né? No trabalho, quantas doenças ocupacionais. E também a gente pode ver um bom medidor, é quantos livros, você vai na livraria, Nossa. Quantos livros sobre controle, sobre Exato. como você deve se portar, dentro do ambiente do trabalho mesmo. As questões mais simples hoje estão sendo discutidas na via jurídica. Você contrata advogado, sabe? Enche o sistema jurídico de pendengas que poderiam ser resolvidas com diálogo, com controle emocional, com a palavra correta, né? Todo esse aspecto, o que são habilidades sociais? É você ter um conjunto, um conjunto de instrumentos adequados que vão produzir uma competência social. Você ser competente nos seus relacionamentos. Se no trabalho você está excelente, mas em casa a coisa está desandada, então você não tem competência. Você está mentindo para os outros e para você mesmo. E o pior, se na igreja você é uma boa pessoa, você participa de tudo, você ajuda muitas pessoas, mas em casa você não está cumprindo o seu papel. Então você não está tendo controle emocional. Né? Então, as pessoas têm muito medo de mostrarem aquilo que é humano. Então, insegurança é uma coisa que eu vejo as pessoas, não, eu sou uma pessoa segura. Mas quem é 100% seguro? Não, eu sou uma pessoa... Então, as pessoas, elas escondem o que é da natureza humana. Então, é da natureza humana sentir raiva, ser inseguro, ter medo, né? Ficar com vontade de matar 2, 3, né? É da natureza humana. Mas é da natureza humana também o aprendizado de lidar com essas questões. Eu acho tão bonitas as histórias bíblicas que ela sempre mostra você na relação com o outro, é você na relação com Deus, é você na relação com os amigos, é você na relação com um grupo de pessoas. E então a gente fala. E como Deus é perfeito, né? Porque ele deixou aquele verso que traduz toda a lei de Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Então Deus colocou a coisa de uma maneira tão perfeita, tão sábia, com tão poucas palavras, que se a gente seguir, realmente a gente vai ter benefícios não só pessoais, mas profissionais, para a vida toda, como a doutora gosta de falar aqui, né? É uma vida só, é o conjunto de todas essas coisas. Então, se eu treino, né? Hoje o pessoal está tão voltado para fazer exercício, ótimo, né? Se é o seu treino para correr melhor, se eu estudo, né, e me capacito para ser um excelente profissional, eu também preciso começar a perceber que eu preciso me capacitar e ter um treinamento das minhas emoções e da minha vida relacional. Senão vai desandar, como a gente tem visto, né? Por favor, tá na hora de parar. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Você sabe que pode voltar sempre que quiser, sempre que puder. Tá bom? Eu que agradeço, Peru. É sempre um prazer estar aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem feijoada vegetariana com o chefe Felipe Biasi aqui. Não perde não, é daqui a pouquinho.